A certeza faz parte da nossa vida diária e racional. Uma incerteza é uma característica marcante da vida espiritual. Ter a certeza de Deus significa que estamos incertos em todos os nossos outros caminhos e admitimos mesmo não saber o que o dia de amanhã nos trará. Isto, em geral, é dito por nós com um suspiro de tristeza. Contudo, deveríamos dizê-lo com uma expressão de maravilhosa expectativa, pois sabemos que Deus está conosco. Estamos incertos quanto ao passo que daremos a seguir, mas estamos certos de Deus. De Oswald Chambers. Bem-vindos! Bem-vindos ao nosso Café com Palavra. É uma grande alegria estar com vocês. Nesses dias que estamos vivendo, seguimos em frente talvez com muitas incertezas. Dias conturbados esses que vivemos. Mas seguimos sempre confiantes no Senhor. Na Palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos relatos de experiências de pessoas com Deus, vivendo dias de incertezas. Mas essas pessoas estavam confiantes nas promessas que Deus lhes havia feito. No livro de Josué, no capítulo 1, encontramos o seguinte texto. Agora então, levante-se você e todas essas pessoas e passem o Jordão para a terra que eu lhes dou. De acordo com a genealogia dos descendentes de Efraim, Josué provavelmente era o primogênito de Num. Esses dados nos permitem inferir que Josué tinha aproximadamente 45 anos quando os filhos de Israel deixaram o Egito. Portanto, é óbvio que ele nasceu no Egito, durante a escravidão de Israel, e que também foi libertado daquela última praga, a morte dos primogênitos. O Senhor havia indicado que a única maneira de não morrer nas mãos do anjo da morte era pintar os umbrais das portas com o sangue do sacrifício. Caso contrário, o primogênito daquela casa morreria. Como Josué não perdeu a vida naquela fatídica noite, é claro que Num cumpriu o requisito. Qual foi a lição importante que Josué nunca esqueceu? Simplesmente que Deus sempre faz o que diz. Deus sempre faz o que diz. E sabe que ele se lembrou disso quando visitou como espião, a Terra Prometida pela primeira vez. E agora, novamente, após quase 40 anos depois, diante do novo desafio que Deus lhe colocava, e o desafio era esse, passem o Jordão. Não era só para ele passar, era todo aquele povo que estava com ele, que era uma grande multidão. Josué acredita firmemente que Deus manterá a sua promessa, a terra que eu lhes dou. Ele confiava, pois havia, desde lá do Egito e em várias outras ocasiões e várias outras situações, experimentado o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento das promessas de Deus. E quanto a nós? Diante de situações que desafiam nossa fé, nossa esperança, temos procurado intencionalmente ouvir a Deus? Temos procurado nos aquietar e deixar Deus fazer lembrar as suas promessas, aquelas promessas que Ele tem trazido a nós? Tem um salmo, que é o salmo de número 42. Nele, o salmista diz o seguinte, e é uma conversa que o salmista tem com a sua própria alma. Ele conversa consigo mesmo e ele diz assim: por que estás assim tão angustiado, ó minha alma? Por que tu estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança no Senhor, pois eu ainda louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. E Deus ainda fala conosco. Deus fala através do Espírito Santo, por meio da Bíblia, por meio da oração,
por meio das circunstâncias, por meio da igreja. Ele fala a fim de se revelar a si mesmo, os seus propósitos e o seu modo de agir. Deus quer se mostrar a nós e se fazer conhecido por meio de experiências que temos com Ele. O que temos ouvido Deus em relação às situações específicas que estamos vivendo nesse tempo? Estamos, como Josué, convictos de que Deus cumpre as suas promessas? No mês de agosto de 2020, no meu devocional diário, Deus começou a falar comigo por intermédio de uma palavra que está no livro de Esdras. E o tema girava sobre cuidado, sobre sustento, sobre ajuda. Inicialmente eu tomei esse tema e eu achei que fosse apenas uma palavra do meu devocional diário. Passaram-se alguns dias e eu fui diagnosticado com leucemia. Mais alguns dias eu perdi o trabalho que tinha. Agora eu comecei a trazer à memória a palavra que Deus tinha me falado, porque ela me trazia esperança. Eu podia cair em depressão, um ano de pandemia, eu sem trabalho, com leucemia. O tratamento para a leucemia demorou um pouco a se iniciar e eu estava incerto quanto aos passos que daria a seguir. Mas uma coisa eu tinha certeza: Deus estava no controle. Queridos, podemos estar incertos quanto ao passo que daremos a seguir, mas podemos estar certos de Deus e de que Ele sempre faz o que diz.